Pessoal, beleza? Hoje vamos fazer aqui um vídeo para eu falar um pouco a respeito dos esportivos até R$ 80.000 e as minhas preferências. Bom, para começar, eu não vou colocar nessa lista nem o Punto 1.4 T-Jet, nem o Bravo T-Jet. O Bravo T-Jet já está acima dos R$ 80.000, né? Mas o Punto principalmente não, porque é um carro que está muito defasado frente à concorrência e não traz nada de especial além do motor, que é um motor também relativamente defasado, que tem um turbo lag alto, tá? E uma outra coisa que eu ia falar, eu falei o valor máximo de R$ 80.000. Até pouco tempo, na época do lançamento do Fusca da atual geração, nós podíamos ter um Fusca TSI a partir de R$ 77.000. Olha que loucura, né? Hoje com R$ 77.000 a gente não compra nada com desempenho equivalente àquele carro. Enfim, bom, então entre as preferências, óbvio que vocês já devem saber quais são os carros principais, que é o Renault Sandero RS e o Peugeot 208 GT. Mas eu colocaria também o Suzuki Swift Sport R, que também é uma coisinha muito interessante quando bem negociada, tá? Bom, primeiramente, a briga principal é entre o Renault Sandero RS e o Peugeot 208 GT. Eles têm um desempenho bastante satisfatório, o 208 ainda mais. Dinamicamente, o Sandero consegue até ultrapassar um pouco o 208, por incrível que isso possa parecer, mas a suspensão dele foi muito bem executada pela Renault Sport. Então, em termos de curvas, o do Renault Sandero consegue ser superior ao 208, mas em retas é óbvio que o 208 ele dispara depois que ele passa dos 100 km. Até os 100 km eles são muito parecidos, tá? Claro que com muito mais trocas no Renault, porque a Renault optou por um motor aspirado, relações de marchas extremamente curtas para conseguir dar um bom desempenho ao carro, enquanto a Peugeot não. A Peugeot optou por um motor turbo, que é o THP, relações de marchas bastante alongadas, o que também facilita um pouco na parte do conforto ao dirigir, tá? Bom, ambos os dois trabalham com câmbio manual de 6 marchas. Ambos os dois não utilizam a mesma caixa que é utilizada no restante da linha, ou seja, elas duas são a cabo ao invés de a varão, como é no 208 e no Sandero comum, o que dá uma precisão muito maior na caixa de câmbio, apesar que o câmbio do Sandero ele pega um pouquinho na terceira marcha, ela meio enjoada de engatar, mas não é nada assim que desabone muito o carro, tá? Quanto ao acabamento, óbvio que o Peugeot é superlativo, é muito bem feito, muito bem executado. Os bancos são melhores, tá? Até por conta da posição de dirigir, que eu considero muito melhor que a do Sandero, porque o Sandero ele não tem nem a distância de profundidade que eu considero fundamental num carro desse tipo, né? Mas a posição do 208 é muito boa mesmo, inclusive a posição a distância entre o volante e o câmbio do carro, que é muito menor no 208, o que eu acho mais adequado a um carro esportivo, né? Fora que o volante do 208 GT ele é muito pequeno, ele é menor ainda do que os dos 208 convencionais, então dá uma sensação de esportividade fantástica. O painel dos dois é bastante completo, com uma única falha no Renault, que é a falta do medidor de temperatura, que eu acho uma falta grave num carro esportivo, né? Central multimídia se equivale nos dois. Ambos os dois têm ar-condicionado automático, sendo que o do Sandero é analógico e o do Peugeot é digital de dupla zona. O Sandero tem duplo airbag, o Peugeot tem 6 airbags, fora o teto de vidro, que é uma coisa bastante interessante. Mas aí tem uma pegadinha entre os dois, e muita gente pode falar que não, que o Sandero seja mais inseguro do que o Peugeot. A falta de barras de proteção internas nas laterais das portas do 208. Isso é uma falha grave, ainda mais nós pensamos num carro, num hatchback premium, né, como ele é chamado. Enfim, nessa questão na colisão lateral, o Sandero consegue ser um pouco superior ao Peugeot 208, tá? Enfim, então eu consideraria os dois. Eu acho que assim,
Para quem tem 75 mil, 76 mil, que é a base do preço médio que tem sido cobrado no 208 GT, eu acho que vale muito a pena. Agora, quem não tem esse valor e pensa até em financiar o carro para pegar um 208 ao invés do Sandero, eu acho besteira, porque o Sandero ele já vai te dar muito prazer ao dirigir, tá? Um prazer muito semelhante, e eu até digo mais, em curvas, o Sandero ainda vai ser mais surpreendente do que o 208, por incrível que isso possa parecer, tá? Por conta de um ajuste mais refinado da suspensão do Sandero, até porque foi feito pela Renault Sport, né? O 208 GT não teve esse refino todo, né? Enfim, agora nós vamos falar um pouco a respeito do Suzuki Swift Sport R, que também é um competidor nessa faixa. Eu acho que ele até pode ser um bom negócio para quem conseguir ele até pela faixa dos 70 mil reais, que tem algumas concessionárias da Suzuki fazendo isso, que é um carrinho que ficou bastante encalhado depois do lançamento do Sandero RS, por motivos óbvios, porque o desempenho dele é muito inferior, mas a dinâmica dele é muito superior. Ele é muito bom dinamicamente, ele faz curvas assim de uma forma que você nunca vai imaginar. Fora que ele é um carro muito prático dentro da cidade, porque ele é muito pequenininho, ele se enfia em qualquer buraquinho que você consegue botar, tá? Os bancos dele são excelentes, a regulagem de profundidade e altura do volante, que eu acho essencial, e você consegue dirigir o carro com bastante baixo, né? Para você pegar aquele feeling bom do carro. Então seria uma outra proposta, um carro muito diferenciado, que você quase não vê nas ruas, né? A suspensão dele é relativamente macia para um carro esportivo, mas mesmo assim faz muito curvas. A única coisa que eu achei como um problema é que ele não deixa você pisar o freio e o acelerador ao mesmo tempo, para você fazer o punta-taco, tá? Ele corta a aceleração no mesmo momento, então você não consegue fazer punta-taco no carro por conta desse sistema que ele tem, tá? Que eu acho uma falha de projeto, mas enfim, aí são preferências da Suzuki. Ele também não vem com central multimídia, vem com rádio convencional, mas isso é besterite aguda, porque esse tipo de carro é carro para quem quer realmente dirigir, né? Para quem quer ter prazer ao dirigir. Então é isso, gente. Para quem não tem muito dinheiro, um Sandero RS é uma excelente pedida, tá? Porque é muito divertido. O 208 GT também é bastante interessante, conceitualmente, em desempenho principalmente, não tanto em curvas, mas em desempenho geral, em retas e economia de combustível também. E o Suzuki Swift Sport R seria aquela opção para quem quer ser o mais diferente de todos, né? Que tem um desempenho relativamente bom, se você for pensar que é um motor 1.6 aspirado com 140 cavalos, ele tem bastante potência para o tamanho do motor dele, e ele é muito leve, tá? Ele tem menos de 1 tonelada. Então seria aquela opção daquela pessoa que quer se diferenciar do restante. Apesar que todos esses carros são para quem quer se diferenciar, né? Não é nada comum nós vermos nas ruas um Sandero RS, um Peugeot 208 GT ou propriamente dito Suzuki Swift, o que é uma pena, né? Também coloco aqui uma consideração extra, que eu acho que todos esses carros, apesar de serem esportivos de verdade, deveriam ter uma opção automática para aqueles que gostam da esportividade, de dirigir rápido, mas também querem ter o conforto dentro da cidade de não ter que trocar as marchas, tá? Uma opção, não extinguir o manual, mas haver a opção do câmbio automático. Então é isso, pessoal. Curtam, compartilhem, comentam, discutem aí embaixo. Eu acho que o Sandero RS, principalmente o 208, são muito legais, valem a pena a compra para quem quer realmente esportividade. E uma pena esse mercado tá tão largado, né? Nós não temos mais nenhuma opção esportiva da Ford, nem da Chevrolet, muito menos da Volkswagen, né? Que um dia foi talvez a mais icônica dos esportivos compactos, né? Com o Gol GTS e com o Gol GTI. Uma grande pena. Mas é isso. Valeu, pessoal.